Então, o título do trabalho, como o professor Baguete comentou, se chama Relações entre Biomimética, Pensamento Sistêmico e Conhecimento Ecológico Tradicional, um guia para a tomada de decisões arquitetônicas regenerativas. Eu vou apresentar, então, uma breve introdução sobre o assunto, falando sobre como esse tema foi escolhido, justificativa, contextualização inicial, apresentar brevemente a metodologia, também falar um pouco sobre o referencial teórico que compôs a ferramenta. Aí eu vou apresentar a ferramenta em si e terminar com as considerações finais. Então, para introduzir o assunto, começando falando um pouco sobre por que se escolheu esse tema e como que você definiu essa temática. Se começou tendo a certeza de que a sustentabilidade dentro do contexto arquitetônico seria a grande temática abordada, e uma análise preliminar das ferramentas e certificações de avaliação de sustentabilidade atuais revelou que a maioria delas é representada por uma simples lista de verificação, que não facilita a visualização de interdependências entre os critérios de análise. Então, se observa cada parte do sistema construtivo de forma isolada, o que geralmente se traduz em uma lista de soluções projetuais dispersas para atender cada problema, né? Ignorando-se o fato que a escolha de uma solução eficiente para o gerenciamento de água, por exemplo, pode ocasionar efeitos negativos nos outros critérios. Então, aí a gente tem a primeira lacuna da pesquisa, que são ferramentas que auxiliem um entendimento sistêmico da edificação. E tentando entender qual seria uma base teórica para orientar a criação de tal ferramenta, se encontrou o termo arquitetura regenerativa. Pesquisando-se mais a fundo, se percebeu que a biomimética, o design regenerativo e o pensamento sistêmico poderiam orientar uma fundamentação teórica de como alcançar essa arquitetura regenerativa. A biomimética é um ramo da ciência que se inspira na natureza para gerar inovações, e a ideia central é que depois de 3,8 bilhões de anos de evolução, a natureza já refinou soluções para muitos dos problemas que a humanidade enfrenta. Já o design regenerativo envolve uma prática holística que tenta ir além da neutralidade e contribuir positivamente com o ecossistema ao redor. E a visão sistêmica tenta sempre entender algo em referência ao todo, ou ao sistema ou ambiente do qual faz parte. Porém, após a realização da revisão sistemática da literatura, que eu vou falar um pouco mais para frente, se encontrou a segunda grande lacuna de pesquisa, que é o fato desses temas serem, em grande parte, majoritariamente abordados por pesquisas da América do Norte e Europa. Então, eu não consegui encontrar muita coisa pautada em perspectivas locais ou produzidas aqui no Brasil. Então, nesse momento, se tornou explícita a necessidade de abordar as sistemáticas a partir do contexto brasileiro, investigando o conhecimento ecológico tradicional local, e esse conhecimento pode ser consultado de diferentes formas, uma delas estando presente nos conhecimentos ecológicos indígenas, que, por viverem imersos na natureza, já adotam muitos conceitos regenerativos, biomiméticos e sistêmicos, por mais que não façam uso dessa nomenclatura. Então, assim, se decidiu entrevistar alguns estudantes ou arquitetos indígenas que tenham ambos os conhecimentos acadêmicos, arquitetônicos, quanto os conhecimentos ecológicos tradicionais. Então, essa ferramenta visa adentrar esse ponto cego, compreendendo como o design regenerativo, a biomimética, o pensamento sistêmico e esses conhecimentos ecológicos tradicionais brasileiros se intersecionam e como que eles podem orientar a criação de diretrizes projetuais mais regenerativas. Então, passando para a justificativa, segundo a Global Footprint Network, a pegada ecológica da humanidade ultrapassou a capacidade bioprodutiva da Terra pela primeira vez no início dos anos 70. E a cada ano se consome mais recursos e se produz mais resíduos do que a capacidade de regeneração e absorção da bioatividade natural do planeta. E esse dia da sobrecarga da Terra está ocorrendo cada vez mais cedo. Então, foi dia 4 de novembro, em 1980, 23 de setembro, no ano 2000, e 29 de julho, em 2019.
Isso significa que hoje são necessários 1,6 planetas para produzir os recursos na mesma velocidade que a humanidade os consome. Outro dado bem preocupante, que saiu um artigo na revista Nature em 2020, foi constatado que pela primeira vez na história, a massa de objetos produzidos pelo homem ultrapassou a massa total de matéria viva na Terra, sendo que a massa global de plástico produzido é maior que a massa total de todos os animais terrestres e marinhos combinados. E as duas categorias dominantes na análise são os edifícios e infraestrutura, compostos de concreto, agregado, tijolos, asfalto, e as árvores e arbustos, que é a maior parte da massa vegetal e da biomassa total. Esses dados são bem assustadores, porque no início do século passado, a massa antropogênica constituía só 3% da biomassa global, e agora já ultrapassou. Então, devido a essa urgência da situação, uma mudança na arquitetura e construção é necessária. E enquanto abordagens sustentáveis afirmam que, ao cumprir os requisitos de desempenho, se terá um edifício verde de sucesso, que causa menos danos ao meio ambiente. E centenas desses edifícios estão sendo construídos e fazendo a sua parte, prejudicando menos o planeta. Mas um planeta repleto de milhões e milhões de edifícios que causam menos danos, ainda assim, não resolve inteiramente o problema, né? É preciso mais do que só causar menos danos. Então, aí que entra esse paradigma da regeneração, do design regenerativo. Então, entrando aqui agora nos objetivos da pesquisa, o objetivo geral, então, é elaborar um guia arquitetônico regenerativo apropriado para o contexto brasileiro a partir da interseção desses saberes ecológicos tradicionais, biomiméticos e sistêmicos, e que seja representado de uma forma visual. Os objetivos específicos são verificar o estado da arte da temática de pesquisa, investigar a biomimética, o pensamento sistêmico e o design regenerativo em um contexto arquitetônico, examinar quais as possíveis simbioses entre ambiente construído e natural e reconhecer saberes arquitetônicos indígenas investigando a relação regenerativa entre habitação, humano e natureza. Então, agora entrando um pouco na questão da metodologia, entende-se que o método mais adequado para responder o problema da pesquisa é o Design Science Research, que é definida por Dresch et al. Como um método que orienta a condução da pesquisa quando o objetivo a ser alcançado é uma ferramenta. Esse método foi adaptado para esse estudo em particular, conforme a figura. Então, na etapa 1, que é a etapa da identificação do problema, se focou na contextualização inicial, então, na justificativa, nas questões de pesquisa, delimitação do tema, objetivos, etc. Na etapa 2, de conscientização do problema, se realizou a revisão sistemática da literatura, objetivando levantar, comparar, avaliar e sintetizar resultados de diversos estudos primários, através de uma metodologia bem definida de busca e análise, visando obter um panorama geral acerca do estado da arte das temáticas pesquisadas. A etapa 3 diz respeito à definição de artefatos de referência, de técnicas e saberes que guiarão a criação das guias regenerativas de projeto, compreendendo a revisão narrativa da literatura e a fundamentação teórica da dissertação. A etapa 4 trata da proposição inicial da ferramenta, então aqui é criado um esboço desse guia, com a definição das áreas temáticas e a criação das diretrizes regenerativas através desse olhar sistêmico, entendendo como cada área temática se interrelaciona com todas as outras. Na etapa 5, de aprofundamento das aprendizagens, é onde são conduzidas entrevistas online semi-estruturadas com os representantes escolhidos. As questões norteadoras estão direcionadas ao entendimento dos processos projetuais arquitetônicos das etnias dos entrevistados, entendendo como aplicam ou não o design regenerativo, a biomimética e o pensamento sistêmico em suas práticas. O recorte da pesquisa visa selecionar indígenas que estudam arquitetura ou trabalham com o tema, e para a realização das entrevistas submeteu-se o projeto para aprovação do Comitê de Ética, para se ter certeza que toda a pesquisa fosse válida. E vale salientar que esse processo levou bastante tempo, né, 9 meses, e isso acabou atrasando a data da defesa. A etapa 6
pressupõe o desenvolvimento da ferramenta em um estado de divulgação, a partir da troca de saberes da etapa anterior. Então, aí se dará forma às guias através de elementos gráficos, da visualização, além da elaboração de um manual de uso. Esse material, então, será avaliado com os participantes através da condução de um workshop, para que possam visualizar a versão final do guia após a inserção dos feedbacks e obter um consenso final entre os integrantes acerca das decisões tomadas. A etapa 7 trata-se da redação das aprendizagens, conclusões e possíveis trabalhos futuros, etapa em que são elaboradas as considerações finais. E a etapa 8 considera a entrega e defesa da dissertação, objetivando tornar público os avanços obtidos. Agora, então, movendo para o referencial teórico, que é dividido em duas etapas, a revisão sistemática e a revisão narrativa da literatura. Então, a revisão sistemática da literatura foi feita para se identificar o panorama atual sobre as ferramentas e parâmetros que auxiliem a prática arquitetônica regenerativa. Então, objetivando reunir dados, informações e diferentes estudos sobre os temas abordados. Essa revisão foi realizada ainda na fase exploratória da pesquisa, com o objetivo de se entender o cenário geral sobre os assuntos que se imaginava na época ainda de uma forma meio abstrata abordar. Por isso, essa revisão teve um escopo de pesquisa um pouco mais amplo do que a que está agora, né, finalizada. A condução da revisão seguiu as etapas propostas por Denier e Tranfield. Então, são essas 5 etapas: formulação das questões, localização dos estudos, seleção, análise, síntese e comunicação dos resultados. Então, começando com a formulação das questões, as duas coisas que queria se analisar era se há ferramentas que auxiliem no processo de projeto arquitetônico regenerativo e qual o estado da arte de pesquisas envolvendo biomimética, pensamento sistêmico, arquitetura regenerativa e a relação entre cidades e ecossistemas. Para a localização dos estudos, se selecionou 2 bases de dados, a Scopus e a Web of Science, e em cada uma delas se definiu alguns parâmetros para a pesquisa, como o idioma, os termos de busca, digitando algumas palavras-chave, se definiu o tipo de documento como artigo e se aplicou alguns filtros para áreas temáticas. A partir disso, se achou 1.399 artigos e se passou a analisar, então, os critérios de inclusão e exclusão. Então, esses artigos, primeiramente, passaram pelo critério de exclusão A. Então, se olhou o título para verificar se eles possuíam alguma das palavras-chave definidas e se excluiu os que não possuíam, então restou 258. Desses 258 artigos, se leu o resumo deles e se aplicou o critério de exclusão B, não satisfazer o escopo da busca, e os critérios de inclusão A, B, C, D ou E. E aí restou 45 artigos, dos quais 25 estavam disponíveis para leitura gratuita. Então, se fez a leitura desses 25 artigos para fazer um levantamento de como está o estado da arte, tabulando alguns dados, como distribuição geográfica, objetivos de pesquisa, áreas de interesse, etc. E com isso se extraiu alguns dados importantes. Um deles é essa distribuição, né? Então, aqui a gente vê que a grande parte dos estudos está concentrado na Europa e na América do Norte, e apenas 2 na América Latina, nenhum no Brasil. Mas o que eu vi é que muitas vezes, mesmo os estudos publicados na América Latina ou no Brasil, tem essa abordagem mais teórica, que basicamente só pega a teoria de muitas vezes Europa e Estados Unidos. Então, encontrei muito pouca coisa que trouxesse perspectivas locais e o contexto local. Um outro dado que se extraiu também foi a distribuição das publicações por periódicos. Então, se dá destaque para o Building Research and Information e o Landscape and Urban Planning, o que já ajuda para quando se for publicar artigos da dissertação, já se tem esse mapeamento de quais publicações têm mais a ver com o tema. Aí, partindo, então, para a revisão narrativa da literatura e alguns dos conceitos-chave que ancoram a criação da ferramenta, né? E esse primeiro conceito é o pensamento sistêmico, que consiste na prática de olhar para o quadro geral ou para o sistema e suas inter-relações no lugar de olhar apenas para o problema individual. Na arquitetura, é importante integrar o pensamento sistêmico, porque cada vez mais
especialistas começam a ser necessários para resolver e implementar os aspectos complexos de eletricidade, iluminação, ergonomia, resfriamento, saneamento, etc. E cada um desses sistemas, muitas vezes em projetos grandes, hoje em dia, são projetados por profissionais de formações diferentes e são otimizados de forma isolada, sem um entendimento holístico de como uma escolha em uma etapa pode afetar todas as outras. Pode-se fazer uma compatibilização, né, no final do projeto, mas raramente se tem essa visão sistêmica desde o início, para diminuir o retrabalho, né? E para facilitar essa compreensão dos sistemas complexos, Andrade descreve 10 características marcantes do pensamento sistêmico, que são elementos-chave para ser adaptáveis também para um contexto arquitetônico. Então, ele enfatiza o todo em detrimento à parte, não considera objetos em partes em absoluto, mas sim padrões de relacionamento. Preconiza que as descrições acabam por formar uma rede interconectada de concepções e modelos, nomeia relações como ciclos de feedback, vê toda a estrutura como a manifestação de processos subjacentes, considerando a natureza dinâmica, uma mudança de atitude de dominação e controle da natureza para uma de cooperação, considerar relacionamentos, formas e padrões difíceis de serem mensurados, requerendo flexibilidade e mapeamento, deslocamento da busca da verdade para a busca de descrições aproximadas úteis dentro de um contexto, mudança da postura de respeito no processo de observação do conhecimento, entender que para um mundo complexo é preciso também uma forma de pensamento complexa. E aí, falando um pouco sobre o design regenerativo e a principal diferença, né, da sustentabilidade, é que, então a gente vê no gráfico lá embaixo o hábito convencional, que seria a arquitetura convencional, que causa um sistema degenerador, porque afeta negativamente o meio ambiente ao redor. Aí a arquitetura sustentável, que visa, pela melhora da eficiência e desempenho, atingir um ponto neutro, né, em que não se causa danos ao meio ambiente, mas não necessariamente se contribui positivamente para aquele ecossistema. Enquanto o design regenerativo tenta fazer com que sistemas humanos e naturais coevoluam em harmonia. Então, entender como que aquela edificação pode fazer parte daquele ecossistema maior e contribuir positivamente nisso. E aqui eu trago algumas das capacidades regenerativas, conforme propostas por Cole: restaurar e aumentar a capacidade do ecossistema local, criar conexões sinérgicas positivas entre os ciclos de recursos e os sistemas ecológicos, melhorar a eficácia no uso de recursos ao longo do ciclo da vida, criar resiliência, conectar os habitantes a sistemas e processos ecológicos, aumentar a saúde, o conforto e o bem-estar dos habitantes, gerar oportunidade de engajamento social, educacional e desenvolvimento cultural, gerar riqueza econômica dentro da comunidade local e atuar como um catalisador para gerar mudanças positivas, além dos limites locais. Aí, falando um pouquinho da biomimética, a biomimética é um ramo da ciência cuja abordagem é ver a natureza como uma mentora, fornecendo alguns modelos de investigação para aplicabilidade a um contexto humano. Esse processo de tradução geralmente resulta em designs que não são necessariamente semelhantes esteticamente ao organismo. Então, não é a mesma coisa que uma arquitetura orgânica, mas sim a biomimética visa emular as estratégias de funcionamento da natureza. Então, esse processo normalmente consiste em identificar uma necessidade ou um problema, por exemplo, como que você pode criar um adesivo eficaz não tóxico. E aí se identifica uma analogia biológica para aprender e ser inspirado por ela. Por exemplo, uma espécie que consegue se prender a uma superfície de maneira efetiva. Depois de se identificar esse modelo biológico, isso é o que eu encontrei. Estuda-se quais os padrões, princípios ou processos que podem ser obtidos para esclarecer possíveis ideias sobre como se pode solucionar o desafio de design baseado nesses modelos biológicos. Esses são, então, aplicados a protótipos que são testados e etc. Então, para orientar e infundir a aplicação da sabedoria da natureza no design de forma apropriada, se criou a lista dos princípios da vida, que serve quase como uma lista de verificação de ecodesign da natureza. Então, os princípios da vida envolvem princípios de estar em constante evolução, incorporar resiliência,
ser localmente responsivo, integrar o desenvolvimento com o crescimento, ser pautado na eficiência e possuir uma química não danosa. Eu não vou ler todos os princípios, porque não tem muito tempo, mas quando a gente olha para a natureza como uma inspiração, a gente vê que as edificações também são quase organismos vivos, porque elas consomem recursos na forma de matérias-primas e emitem resíduos na forma de poluição, esgoto e lixo. Por essa razão, Devetiem e Scarpinelli elucidam a necessidade de se olhar para as possíveis relações simbióticas entre o ambiente construído e o ambiente natural. A simbiose, em termos biológicos, se refere a uma interação entre dois ou mais organismos. Em geral, as espécies envolvidas em uma simbiose podem experimentar uma relação indiferente, uma relação com efeito positivo para um ou ambos os organismos, ou uma relação com efeito negativo para um ou ambos. Assim, de acordo com a figura, diferentes relações podem ser estabelecidas, inclusive num contexto arquitetônico, onde se pode observar três principais relações entre ambiente construído e natural: a parasitária, a comensalista e a mutualista, ou a de colaboração. Na biologia, a relação parasitária é caracterizada por um organismo usar outro para consumir o que precisa, não estabelecendo uma troca e causando-lhe prejuízos. Essa simbiose se relaciona à arquitetura convencional, em que a edificação atua quase como um parasita, consumindo recursos naturais e energia, e não contribuindo para aquele ambiente maior do qual faz parte. Então, nessa relação, a edificação sai com uma relação positiva, porque ela está extraindo recursos da natureza para existir, mas não contribui com o meio ambiente ao redor. Então, o meio ambiente sai perdendo dessa relação, né? Já a relação comensalista, uma espécie é beneficiada com a interação, enquanto a outra não é beneficiada nem prejudicada, permanecendo em um estado neutro. Da mesma forma, a arquitetura sustentável vem criando soluções para não causar maiores danos na natureza, porém também não estabelece maneiras de regenerar o que foi danificado. Então, nessa relação, a edificação sai positiva e o meio ambiente sai neutro, né? Já a relação de colaboração ou mutualismo ocorre em uma situação em que ambos os organismos são beneficiados. E, nesse contexto, a edificação e o ecossistema estabelecem relações de prosperidade mútua, que é característica da arquitetura regenerativa e o principal ponto de estudo desse trabalho. Aí, o último conceito que ancora a criação dessa ferramenta são os conhecimentos ecológicos tradicionais, que podem ser definidos como um corpo de conhecimentos, práticas e crenças transmitidos através de gerações sobre a relação dos seres vivos uns com os outros e com o seu ambiente. A ecologia tradicional, por exemplo, vê os humanos e a natureza em uma relação simbiótica, com obrigações mútuas respeitosas, o que é uma ideia central na relação de muitos povos ameríndios com a natureza. Cagete comenta que as edificações nativas refletem as características especiais e os recursos disponíveis na paisagem da qual fazem parte. O autor afirma também que os valores e filosofias abraçam naturalmente a ética da sustentabilidade que a indústria da construção almeja. Porém, até recentemente, poucos são os trabalhos que abordam a temática da arquitetura indígena brasileira, e, segundo Troncanelli, de 1980 até 2018, foram identificados apenas 13 trabalhos de pós-graduação de arquitetura e engenharia com enfoque na arquitetura de povos originários. Mas, mais do que entender só as técnicas construtivas, o que se busca ao inserir essa temática e realizar as entrevistas é entender as visões de mundo e as formas de coabitar com a natureza. Muitas etnias veem a natureza como viva e uma igual, algo que é central na teoria da regeneração, que é passar do antropocentrismo para o ecocentrismo, e a introdução dessa temática na pesquisa visa entender como essa questão da regeneração é vivida na prática no Brasil e orienta a tomada de decisões na hora de construir e de extrair os materiais naturais. Aí, partindo, então, para a proposta da ferramenta, para se criar a versão inicial, a primeira coisa que se fez foi reunir o referencial das etapas da revisão da literatura e selecionou alguns artefatos de referência
sendo eles instrumentos consolidados no auxílio ao alcance de uma arquitetura mais regenerativa. A seleção dos artefatos referenciais objetiva compará-los para se ter uma compreensão de que critérios levam em consideração e que diretrizes oferecem para orientar essa prática regenerativa. Então, com isso, se identificou alguns temas de análise comum entre eles, que foram aqui nomeados de áreas temáticas, que guiarão o projeto desse artefato. As áreas temáticas, elas representam aspectos que estão interrelacionados dentro de um sistema, mas ao mesmo tempo existem de uma forma independente. Cada área temática vai apresentar diretrizes que se relacionam com todas as outras áreas, visando facilitar essa tomada de decisões e incentivar diálogos a partir de um olhar sistêmico. Então, aqui se comparou 5 ferramentas principais, que é a Aspire, Lenses, LBC, Regen e GPR, e se analisou quais áreas elas usavam para fazer a avaliação de regeneração. E aí se reuniu as principais delas, que serviram para ser as 11 áreas temáticas utilizadas na ferramenta, que são autonomia e resiliência, economia local, equidade e diversidade, comunidade, saúde e bem-estar, cultura e identidade, água, ecossistema e habitat, energia, materiais e biofilia e estética. Depois disso, de criar essas áreas temáticas, se tentou entender como que os princípios que foram descritos na etapa de revisão narrativa de literatura cabem e fazem sentido dentro de cada área temática. Então, aí eu peguei os princípios da vida da biomimética, as características do pensamento sistêmico, as capacidades regenerativas e os princípios de design para autonomia, e tentei colocar eles, classificar eles quase dentro das áreas temáticas. Depois disso, começou-se a tentar criar uma matriz de relacionamento, ou seja, se pegou as 11 áreas temáticas na vertical e se repetiu elas na horizontal, para tentar analisar as relações de 2 a 2. Então, assim, tentando enxergar as relações entre cada área temática. E para cada relação, então, tentou-se inserir esses princípios para criar uma base para criar as diretrizes. E aí, depois disso, então, utilizou-se essa matriz de interrelacionamentos como base para criar as diretrizes, decidindo-se em um primeiro momento que as diretrizes se manifestariam através de perguntas que oferecem uma flexibilidade na criação de soluções apropriadas para as especificidades de cada projeto. A ideia é evitar regras e regulamentos rígidos que podem levar a soluções contextualmente inadequadas. Por isso que não se quis criar diretrizes propositivas. Isso porque muitas das capacidades regenerativas são amplas, complexas e dependem do contexto local em que estão inseridas. Então, às vezes, elas não podem ser descritas por métricas simples. Então, apresentar apenas estratégias prescritas limitaria as possibilidades de uma maneira semelhante a que as listas de verificação de requisitos de desempenho nas atuais ferramentas de avaliação de edifícios verdes fazem. E a intenção é justamente mudar essa mentalidade existente entre os participantes da equipe de design e execução. Então, perguntas que envolvam esses membros da equipe em diálogos e possibilidades criativas podem auxiliar nesse processo. Depois de feito essa versão inicial da ferramenta, se prosseguiu para as entrevistas, que foram conduzidas com os estudantes de arquitetura indígena ou arquitetos indígenas ou indígenas que trabalham nessa área, ao mesmo tempo que eles mantêm contato com seus saberes tradicionais. Então, era importante que eles tivessem crescido ou ainda morassem nas suas aldeias de origem para ter acesso ainda a esses conhecimentos ecológicos tradicionais. E mais alguns recortes foram aplicados, como, por exemplo, possuírem acesso à internet, familiaridade com aplicativos de reunião online, ter uma diversidade de etnias para visar maior diversidade no que tange a cultura, formas de construir, de habitar. E os participantes também já terem estabelecido um contato anterior com a autora ou ser indicação de alguém conhecido para estabelecer um círculo de confiança. E mesmo que morem nas cidades, como eu disse, manter esse contato com suas aldeias de origem, porque muitos deles saem da aldeia para viver na cidade, para fazer a universidade, né? Mas mesmo assim manter esse contato com seus saberes
tradicionais, e foram feitas 11 perguntas para cada entrevistado relacionadas a cada uma das 11 áreas temáticas da ferramenta, buscando obter insights e contribuições para a mesma, né? Aqui eu peguei um trechinho da entrevista de cada entrevistado para compartilhar um pouco. Então, o André Tingui, que é da etnia Tingui-Botó e está se formando, agora está no último semestre de arquitetura da Universidade Federal da Bahia, fala que uma das coisas que a gente aprende é que ao pegar qualquer material da natureza, você vai pegar aquela planta, mas na medida certa. Uma frase que os mais velhos falam sempre aqui é que a natureza nos dá muitas coisas. Se a gente conseguir beber da natureza na medida certa, ela sempre vai estar ali contribuindo para a nossa vida. Uma das coisas é essa, pegar na medida certa para o que você precisa, não para o acúmulo ou exagero. Já Timei questiona o que é a sustentabilidade. Por que chamam tanto isso? Tem tanta pessoa chamando e pouca prática. Essa é a ciência e a relação próxima de respeito que ela transborda a ponto de proteger a natureza, identificar como um irmão, como uma irmã, como mãe, como pai. Essa é a sustentabilidade, o sagrado, desde a construção e como ela influencia na comunidade. Quando a gente começa a entender que o vento, o trovão, a folha, a formiga, tudo pode te ensinar e te agregar, você se sente completo. O Ionini também ele é arquiteto formado já pela Universidade Federal do Mato Grosso, e ele fala sobre como as construções indígenas têm formas mais orgânicas, inspiradas pelas curvas dos rios, pelas copas das árvores. Então, a gente vê ali que os indígenas sempre tiveram esse senso arquitetônico, e as construções na aldeia precisam estar conversando com a natureza. É uma parte daquilo. Assim como nós somos partes da terra, essa manifestação cultural, através da construção, também é. Então, ela conversa com a volumetria da floresta, até mesmo na materialidade, na madeira, nas folhas usadas para cobertura, para parede, e por aí vai. Sempre houve essa preocupação de estar conversando com o ambiente ao redor. Então, as entrevistas tiveram esse intuito de entender essa forma de pensar e de ver a natureza e como que acontece, principalmente, essa retirada de materiais, como que acontece a construção, para prover insights para a ferramenta. A partir da condução das entrevistas, seguiu para uma análise de conteúdo, que seguiu as 3 etapas propostas por Bardini. Então, se transcreveu as entrevistas em integridade, se selecionou trechos dessas entrevistas de acordo com cada uma das 11 áreas temáticas, permitindo-se comparações entre as falas dos entrevistados sobre um mesmo tema. E, por fim, se comparou os enunciados e ações entre si, o que possibilitou o objetivo de identificar melhorias na ferramenta desenvolvida na dissertação. Aí a proposta final da ferramenta se deu através da análise dessas entrevistas e identificação dos pontos de melhoria, além da adição dos comentários que foram obtidos através do workshop final de avaliação com os participantes, que também foi online, então se fez um encontro entre todos eles e mostrou o resultado final para se ter a avaliação final deles também sobre isso. Aí aqui tem a matriz de relacionamento final, né, com as perguntas guia. E aí agora eu vou parar de compartilhar aqui, porque eu quero mostrar a ferramenta. Foram criadas 2 versões da ferramenta, uma versão online e uma versão que pode ser impressa para a pessoa responder no papel. Eu vou mostrar a versão online primeiro, e aí depois eu explico rapidinho a versão que tem impressa. Deixa eu só abrir aqui. Aqui, então, é a visualização da ferramenta. Quando se entra no site, a pessoa pode criar uma cópia dessa base aqui para usar e digitar e fazer para o seu projeto específico. Então, aqui tem um vídeo introdutório, onde eu falo um pouco sobre alguns dos conceitos mais teóricos que guiam a criação da ferramenta, como a biomimética, o pensamento sistêmico, um pouco do que eu falei já agora aqui. Nesse segundo círculo tem um vídeo tutorial que ensina a como usar essa ferramenta, que é basicamente o que eu vou explicar agora. Mas então aqui, quando a gente entra, a gente vê as 11 áreas temáticas e todas as relações possíveis entre elas, né? Aqui do lado tem uma legenda de cores,
que basicamente são aquelas relações simbióticas que a gente falou anteriormente. Aqui a gente vai focar no roxo, né, que é a colaboração, que seria a arquitetura regenerativa, o comensalismo, que é o azul, que seria a arquitetura sustentável, e o laranja, que é a relação parasitária, né, que seria uma arquitetura degenerativa. Então, aqui, quando eu vou aqui, eu posso parar o mouse, por exemplo, em cima de uma área temática, e ele vai ressaltar só as relações dessa área. E quando eu clico sobre qualquer uma delas, ele vai abrir essa janela que me dá uma explicação do que significa essa área temática, né? Então, autonomia e resiliência, por exemplo, é responder a ambientes dinâmicos através de soluções descentralizadas e que permitam a adaptação frente à mudança. Aí a ideia é que eu consiga enxergar e isso facilite eu visualizar as interdependências entre esses critérios. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero olhar um pouco melhor a relação de água e saúde e bem-estar. Eu clico na relação, aí ele vai abrir uma janelinha, né, com essa relação, então saúde, bem-estar e água é o que eu estou olhando. Aí ele vai me dar a diretriz, que seria a pergunta que está lá naquela matriz de relacionamento. Então, como o projeto garante a qualidade da água aos usuários e ecossistema? A ideia é que depois que a equipe de projeto ou a pessoa reflita sobre essa pergunta, ela classifique o projeto em relação a esse critério entre 3 possibilidades que a gente comentou. Então, é uma arquitetura regenerativa que cria efeitos positivos para a edificação e para o ecossistema do qual faz parte, indicando uma relação de colaboração positivo-positivo. Opa, desci muito. Estabelece processos sustentáveis, criando alguns efeitos positivos na edificação e efeitos neutros no todo, indicando uma relação de comensalismo, neutro e positivo. Ou estabelece processos degenerativos em relação ao ambiente, criando efeitos negativos, indicando uma relação de parasitismo, positivo e negativo. Aí explique. Se não souber explicar ou não tiver informações suficientes, mantenha a relação como indefinida. Então, a ideia é que todas essas relações têm uma pergunta guia, que seria a diretriz, e aí a proposta da pessoa classificar o projeto dentro dessas 3 classificações possíveis. Então, digamos que em relação a essa pergunta, como o projeto garante qualidade da água aos usuários e ecossistema, eu chego à conclusão que é uma relação sustentável. Então, vai ser 0 e positivo, né? Eu posso mudar aqui para 0 e positivo, ele já define a relação comensalista e muda para a legenda azul, que nem está aqui, e aí eu consigo visualizar a cor. A ideia do sistema de cores é facilitar essa visualização e facilitar a visualização do que precisa ser melhor trabalhado. Aqui do lado, se eu expando a legenda, ele mostra, tem uma relação de colaboração, tem 2 de comensalismo, 2 predação, e eu consigo ver, por exemplo, o ecossistema e habitat tem 2 relações que estão ruins, que estão degenerativas, né, que estão laranjas. Então, essa visualização é para facilitar enxergar quais pontos precisa de mais atenção, quais pontos precisam ser repensados. E a pessoa não necessariamente precisa olhar para todas as relações de todas as áreas temáticas, né? Ela pode olhar para tudo, mas ela pode olhar só para algumas que interessa mais, ou vai ter alguns projetos que é interessante olhar para tudo, outros que não. Por exemplo, se é uma edificação unifamiliar, talvez eu não precise olhar para todas as áreas temáticas, porque talvez comunidade, cultura e identidade não vai fazer tanto sentido naquele projeto, que é um projeto menor, né? Então, o intuito da ferramenta é facilitar essa visualização sistêmica do projeto, dessas interdependências entre os critérios, e ajudar a ter esse pensamento mais holístico, né? Aí existe essa ferramenta online e existe também a versão impressa, que eu vou compartilhar aqui rapidinho, para quem quiser imprimir e utilizar. Então, ela segue a mesma estrutura, né? Tem uma introdução, que é a mesma coisa que eu falo lá no vídeo introdutório, um pouquinho sobre os conceitos. Aí tem o como utilizar, que é a mesma coisa do vídeo, então eu explico como é que usa. A mesma classificação, tem a mesma legenda de cores. Aqui um exemplo de como pode ficar um exemplo preenchido.
Só que aqui na versão impressa, daí eu divido uma área temática por página, né? Então aqui tem autonomia e resiliência, e aí ele tem todas as relações possíveis, e aqui as perguntas guia, com a mesma ideia de classificar e pintar daí aqui com as cores da legenda, para facilitar essa visualização. Deixa eu só voltar lá para a apresentação agora, para finalizar. Partindo, então, para as considerações finais e voltando, então, para os objetivos definidos inicialmente. Então, os resultados obtidos até o presente momento permitiram o alcance dos objetivos definidos inicialmente no capítulo da introdução. Então, em relação ao objetivo específico A, de verificar o estado da arte da temática de pesquisa, conclui-se, a partir da realização da revisão sistemática, que os temas abordados ainda são pouco explorados no contexto arquitetônico, especialmente em pesquisas no Brasil, e esse fato explicita a importância de se desenvolver uma ferramenta que auxilie na compreensão de como implementar uma visão regenerativa e holística nos processos de tomada de decisão projetual. Em relação ao objetivo específico B, de investigar a biomimética, o pensamento sistêmico e o design regenerativo em um contexto arquitetônico, verificou-se, através da revisão narrativa da literatura, alguns princípios básicos de cada tema para serem entrelaçados na criação da ferramenta, como os princípios da vida da biomimética, as capacidades regenerativas, os princípios de design para autonomia e as características do pensamento sistêmico. Explicitou-se quais as inter-relações possíveis entre edificação e ecossistema, a partir de uma analogia com as relações ecológicas da natureza, né, como a gente comentou, parasitismo, comensalismo e colaboração, representando a arquitetura convencional, sustentável e regenerativa, respectivamente. Dessa forma, o objetivo específico C, de examinar quais as possíveis simbioses entre o ambiente construído e natural, também foi alcançado. O objetivo específico D, de reconhecer alguns saberes arquitetônicos indígenas e investigar essas relações regenerativas entre habitação humana e natureza, foi contemplado pelas entrevistas. E também tem uma contextualização inicial na etapa de revisão da literatura. Em relação ao objetivo geral, de elaborar um guia arquitetônico regenerativo apropriado para o contexto brasileiro a partir da interseção de saberes, representado de uma forma visual, apresentou, então, todo o processo de criação desse guia e os princípios que os inspiraram durante toda a dissertação. Mais algumas considerações importantes é que, com a criação do guia, percebeu-se que as perguntas podem abrir alguns caminhos para imaginar soluções possíveis através do diálogo e interação entre os profissionais envolvidos no projeto construção, encorajando a tomada de decisões coletivas para distinguir resultados regenerativos de sustentáveis ou menos ruins, de acordo com o contexto de cada projeto específico. A partir do workshop, verificou-se também que a ferramenta facilita a compreensão das relações da edificação com os outros níveis do sistema, como vizinhança, cidade ou ecossistema maior. E concluiu-se que a criação de estruturas explicativas visuais que possam ilustrar essas relações entre os padrões e processos auxilia na compreensão das conexões entre os elementos de um sistema. É necessária também a concepção de diretrizes que auxiliam na mudança de paradigmas da sustentabilidade para a regeneração. Por isso, as diretrizes buscam oferecer um valor educacional, ao invés de simplesmente uma lista de questões de desempenho, transmitindo uma compreensão entre os relacionamentos e processos-chave interligados, sendo adaptáveis para diferentes situações. E pretende-se que esse guia seja usado como um complemento, né, e não como uma alternativa a outras ferramentas de construção ecológica, como, por exemplo, o LEED, oferecendo uma orientação contínua durante o projeto, construção e operação. Então, é um complemento, né, que busca alcançar através da participação de pessoas em atividades que unam os diferentes profissionais envolvidos no projeto de uma forma integrativa, incentivando a conexão interpessoal e fornecendo uma perspectiva coletiva sobre as questões e desafios. Pode-se argumentar que o guia ocupa uma posição entre ser uma ferramenta para medir e uma ferramenta para permitir o diálogo, porém, esses não são objetivos contraditórios, né? E como a ferramenta ainda não foi testada em um projeto real,
observações adicionais ainda são necessárias para refinar e determinar a eficácia. Até então, ela foi estruturada de uma forma flexível para sofrer modificações, e sugestões de trabalho futuros é fazer mais workshops entre participantes, né? Estudantes de arquitetura, ou arquitetos já formados, ou em projetos reais, para ir testando essa metodologia. E aí, só para finalizar, então, o trabalho acho que toca na questão de que, mais do que mudanças metodológicas, é necessária essa mudança de perspectiva, né, de separação e dominação da natureza, para uma que considere a humanidade como parte da natureza, integrante e interdependente dos sistemas naturais. Aí aqui tem as referências. E é isso. Muito obrigada pela atenção.